Olá a todos, eu sou a professora Nazaré Clautal Guimarães, da Universidade de Brasília, e venho conversar com vocês sobre o conceito do gene. O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é como é importante o conhecimento sobre a história da genética. Quais foram os principais conhecimentos ao longo do tempo, né? E isso é muito importante porque aí vamos poder ver como é a evolução do gene ao longo desse tempo. E essa edição da revista Genética na Escola tem muitos artigos sobre todos esses aspectos. Assim, começamos com as ideias de Mendel, logo após a redescoberta das leis de Mendel, né? Chamamos de paradigma mendeliano, né? Onde as variações nas características são transmitidas aos descendentes em um determinado padrão por meio de fatores, ok? E temos os seguintes princípios, né, dos estudos de Mendel. Os pares de fatores, né, para uma característica, a segregação ao acaso, a dominância e a recessividade e a segregação independente. É muito bom ter bem claro quais foram as estratégias experimentais, também ter claro que todas as conclusões foram baseadas em análise das proporções fenotípicas da F2 e um ponto-chave aí é a sugestão da herança particulada, que saía de uma herança por mistura, da herança biológica, já como herança através de partículas, ok? E a primeira vez que foi introduzida a terminologia gene foi em 1909 por Johansen, né, um geneticista. E assim vamos começar já a falar do gene. Vamos utilizar este artigo de Jerick Jagler, que já tem os seus estudos históricos e faz uma revisão sobre os modelos de gene, desde o Mendel até o molecular clássico. Também utilizaremos os mapas conceituais do artigo anterior, mas que já foram adaptados na dissertação da Lia Midori Nascimento. Começamos então pelo modelo mendeliano, né? Na época, ele era considerado um conceito abstrato de natureza instrumental. Por que abstrato? Porque não havia o conhecimento da matéria física, de que era feito o gene. E por que natureza instrumental? Porque era um instrumento adequado que respondia às proporções fenotípicas realizadas pelos cruzamentos. Então, nós temos uma relação de um fator com uma característica, né? Então, o gene é uma unidade hereditária responsável pela transmissão e determinação do fenótipo de uma característica, ok? Então, temos uma relação de uma unidade de transmissão e função. E o mapa apresentado é este, relacionando gene, unidade de transmissão e função e um fenótipo específico. Chegamos no modelo clássico, na época da genética clássica, né? Então, qual era o contexto da época, né? Então, os estudos de segregações eram combinados com as análises de citologia, de embriologia e de reprodução que já estavam nessa época se avançando e com conhecimentos bem estabelecidos, ok? E com a teoria cromossômica da herança, que dizia os genes estão situados nos cromossomos. E se os genes estão situados nos cromossomos, já começamos a ter uma ideia sobre a materialidade do gene. Eles devem ser partículas ultramicroscópicas, não? Então, nessa época, a gente já tinha a organização dos genes através dos mapeamentos gênicos, organização dos genes no cromossomo, conceito de losse, alelos, já sabíamos que o raio-x causava mutações, surgiam alelos novos,
né? O conceito de losse, e esses são conceitos muito importantes. E neste momento, né, nesta época, podemos considerar o gene como uma unidade de transmissão e função, uma unidade de mutação, né, e uma unidade de recombinação. Ok? Este é o mapa, né, que reflete ou organiza todas essas ideias. Passamos, então, para o modelo bioquímico. Por que bioquímico? Qual era o contexto da época? Principalmente, agora já tinham, né, novos organismos para estudar a genética. Então, as pesquisas em genética estavam baseadas principalmente em experimentos microbiológicos, com fungos, bactérias e vírus, né, na estrutura das proteínas também. Então, daí, desses estudos, que apareceu o slogan um gene e uma enzima, que mais adiante passou para um gene e uma proteína, e depois um gene e uma cadeia polipeptídica, né? Então, chama atenção aí na figura para a gente observar a mioglobina à esquerda, ok? Que é uma cadeia, a proteína formada somente por uma cadeia polipeptídica. E ao lado temos a hemoglobina, que é uma proteína formada por 4 cadeias polipeptídicas, né? É uma proteína tetramérica, 2 cadeias da globina alfa e 2 cadeias da globina beta. Então, para a produção desta proteína, eu tenho 2 genes que vão levar à produção da hemoglobina, ok? Então, a nossa ideia dos fenótipos, daquelas relações abstratas, passa a ter relações bioquímicas, né? Somente com as enzimas e proteínas. Assim, nós temos um mapa que relaciona o gene, né, com alelo, cromossomo, a enzima e o seu fenótipo. Entramos numa era mais molecular, por isso que é o modelo molecular clássico, né? Com os trabalhos de Watson e Crick, né? Que revelaram o modelo da dupla hélice de DNA como a base material da herança. Então, o gene foi definido como uma sequência específica e discreta de nucleotídeos de DNA, com começo, meio e fim bem delimitados, relacionado com uma função específica. Assim, nessa época, o gene é considerado uma unidade de herança, uma unidade de função e uma unidade de estrutura. Já não é mais uma unidade de mutação e de recombinação. Por quê? Porque quem é ou o que é a unidade de recombinação e mutação é o nucleotídeo. E aí está o mapa relacionando esse conceito molecular clássico. Logo após, já veio o conhecimento do dogma central da biologia molecular, ou seja, como a relação do gene com as proteínas, né? Da molécula de DNA para uma molécula de RNA e para uma molécula polipeptídica. Então, o conceito de gene já era concreto. Nós já sabíamos qual é a base material do gene, né? A sequência de nucleotídeos. Então, nessa época, o fenótipo já é entendido como consequência das relações moleculares, né? A produção de proteína e a proteína relacionada a um fenótipo, ok? Então, uma definição clássica desse modelo, segmento de DNA, que codifica um produto funcional, uma cadeia polipeptídica ou uma molécula de RNA. Não podemos esquecer disso. E depois de Watson e Crick, o que veio? Né? Então, já começou a era da biologia molecular, né? O estudo da biologia a nível molecular,
com ênfase especial no estudo da estrutura e função do material genético e seus produtos de expressão, as proteínas. Chamo a atenção aqui que mesmo com esses conhecimentos a nível molecular, nós não mudamos de paradigma, continua o paradigma mendeliano, ou seja, da teoria da herança mendeliana está relacionada a um nível mais micro com a teoria da herança do DNA. É somente uma extensão do paradigma mendeliano, é uma continuação da teoria cromossômica da herança. Nós passamos das estruturas citológicas, os cromossomos, para estruturas, para as moléculas bioquímicas, né? DNA, RNA e proteína. Então, seguimos adiante, né? Mais um pouco na história da genética, tiveram dois grandes projetos essenciais hoje, para a gente ter bem claro, porque eles produziram conhecimentos muito importantes, né? Primeiro é o projeto do genoma humano, cujo objetivo era conhecer a sequência de base do DNA do genoma e, por consequência, de todos os genomas, tá? E aí, conhecemos a sequência, e aí, conhecendo a sequência, respondeu a todos os nossos questionamentos da época? Não. Então, seguimos adiante. Bem, de todo esse material genético, de toda a sequência que a gente conhece, o que é funcional ou não neste genoma? Daí veio o projeto ENCODE, para identificar os elementos funcionais. Tá? Então, nós estávamos falando de conhecer a sequência e depois saber a função de cada parte do genoma. Então, diante desses novos conhecimentos, vem a pergunta principal. O que é um gene? O que podemos falar do gene, né? Considerando todos esses novos conhecimentos? A Evelyn Keller escreveu um livro sobre o século do gene, né? Como o gene, o conceito evoluiu, todos os seus principais estudos. Mas, depois dos conhecimentos da estrutura do genoma e da função e expressão do genoma, né, isso entra em crise. Né? O professor Charbel, no seu artigo A Genética em Transformação, fala dessa crise do conceito do gene e que precisamos rever isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. Aí vocês vão me perguntar, mas qual é o problema? É esse conceito que eu conheço, tá? Mas, depois desses novos conhecimentos, os historiadores e filósofos da biologia questionam o quê? A ideia de unidade genética. Tá? O conceito molecular clássico traz a ideia de unidade de estrutura, um segmento contínuo de DNA com começo e fim bem definidos. Traz a ideia de unidade funcional, que codifica um produto com uma única função. E traz a ideia da unidade informacional, que contém uma mensagem genética única que vai levar ao fenótipo que estamos estudando. Né? Então, com esse conceito, fazemos a relação de um gene com um produto gênico, com uma função gênica, com um fenótipo. É isso que está sendo questionado. E nós vamos ver um pouco em detalhe mais adiante. Então, por quê? Quais são esses pontos que estão sendo questionados? Né? Então, esses dois artigos trazem, né, vários questionamentos associando os novos conhecimentos sobre a estrutura do gene, sobre a função e regulação gênica, sobre os processos além da transcrição e os fatores epigenéticos. Né? Mas, para isso, também temos que estar bem claro a estrutura do gene eucarioto, como também a estrutura do gene procarioto. Trago para vocês uma sugestão de uma atividade para a gente ir começando essa reflexão, né? Que foi publicada na Genética na Escola, nesse artigo, onde se utiliza tirinhas
para começarmos a nossa reflexão e buscar os nossos conhecimentos, né? A primeira é um questionamento sobre que foram descobertos 30 mil genes. E o questionamento é, então, temos 30 mil proteínas? Então, é sobre a relação gene e proteína, tá? O outro, né? Foi descoberta uma nova proteína importante. Conhece toda a sequência da proteína. E há uma pergunta. Será que eu conhecendo toda a sequência da proteína, eu vou saber qual é a sequência do gene? Né? Então, vamos indo da maneira inversa, né? Então, reflita sobre isso. E depois também, após estudar, saber todas essas terminologias, você sabe definir o que é um gene? Pense nisso para a nossa próxima aula. Obrigada!